Bom dia, meninos e meninas dos nonos anos. Aqui quem está falando é a professora Icleia, de História, e nessa semana iremos dar continuidade aos temas importantes do mundo contemporâneo que nós estamos vendo. Nós já estudamos e fizemos várias atividades sobre o antigo regime em crise, sobre o iluminismo, sobre o liberalismo econômico e sobre a Revolução Industrial. Teremos como tema agora a Revolução Francesa, que se deu em 1789 e foi até 1799, marcando o fim do absolutismo monárquico na França. Foi o resultado da crise política, econômica e social que a França enfrentou no final do século XVIII. No antigo regime, a sociedade francesa era dividida em estados, era uma sociedade estamental. O primeiro estado era composto pelo clero, os componentes da Igreja Católica, o segundo estado era composto pela nobreza e o terceiro estado era composto pelo restante da sociedade francesa, a população mais explorada na França. A França, nesse período, vivia um atraso econômico, sofria com os gastos elevados e desnecessários do governo francês, pois a França havia se envolvido na Revolução Americana, onde o governo francês gastou muito, né? Também teve um aumento dos impostos cobrados dos camponeses, obrigando-os a ceder uma parcela cada vez maior de sua renda, né? E para piorar a situação, em 1788, as colheitas na França haviam ficado muito ruins, né? Os camponeses não estavam tendo uma safra agrícola satisfatória, né? Além disso, os Estados Gerais, uma espécie de assembleia que surgiu na França medieval e que era convocada em momentos de crise. Então, quando a França, nesse período, estava em crise, esses Estados Gerais foram convocados. Daí, em 1789, os representantes do terceiro estado exigiram que o voto fosse individual. Porque, veja bem, o clero e a nobreza se juntavam nos votos, quer dizer que eram dois. E o terceiro estado, só um. Então, o terceiro estado queria que fosse um voto do clero, um voto da nobreza e um voto do terceiro estado. Mas eles não quiseram assim. Então, o que aconteceu? O terceiro estado foi derrotado nessa vontade deles, né? E aí a Assembleia Nacional Constituinte foi criada. A população enfureceu e começou-se quando o rei ordenou o fechamento da Constituinte. Aí o terceiro estado, que era um grande número de pessoas, se revoltaram e tomaram a Bastilha. Bastilha era a prisão que existia lá em Paris, né? Então, a tomada da Bastilha foi no dia 14 de julho de 1789, dando o início da Revolução Francesa, né? E a Bastilha era o símbolo do antigo regime. Aí o terceiro estado, devido à situação precária, né, que eles se encontravam, muita fome, muita miséria, tomaram Bastilha, né? E essa revolução se espalhou por todo o país, né? Essa revolução houve etapas, né? Teve a Revolução na Assembleia Nacional Constituinte, que foi de 1789 a 1792. Depois teve o período do Grande Medo, né? Que deu em julho e agosto de 1789. Tiveram saques a propriedades, assassinaram vários aristocratas, né, da nobreza, né? Depois, os privilégios feudais do clero foram abolidos, né? Porque eles, minha gente, não pagavam impostos. Quem pagava impostos e caríssimos era o terceiro estado.
Por isso que antes eu falei que era um estado explorado. As pessoas eram exploradas, as pessoas pagavam muito imposto, né? Depois teve a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em 1789, onde todos os homens são iguais perante a lei. O rei Luís XVI tentou fugir da França em 1791, mas foi capturado e conduzido ao Palácio de Tuileries, lá em Paris. E aí, o que aconteceu? Em 1791, a França se torna uma monarquia constitucional, aonde o rei não tem mais o poder absoluto, né? Bom, teve a convenção em 1792, a Assembleia Legislativa foi substituída pela convenção em setembro de 1792, onde Luís XVI deixou de ser o rei da França, sendo executado, né? Foi decapitado em janeiro de 1793. Então, ele foi levado para a guilhotina e ali ele foi decapitado, quer dizer, a sua cabeça foi tirada do restante do seu corpo em praça pública, para todos os franceses verem, né? Aí entrou o período de terror, de 1793 a 1795, em que os jacobinos, liderados por Robespierre, radicalizaram a revolução na tentativa de impor uma ampla agenda reformista no país, por meio do Comitê de Salvação Pública. Os jacobinos perseguiram seus opositores, gerou a reação termidoriana em julho de 1794 a outubro de 1795. A partir daí, os girondinos passaram a reverter as decisões jacobinas. Vários jacobinos, incluindo Robespierre, foram também guilhotinados, como o rei Luís XVI. Depois houve a época do Diretório, de 1795 a 1799. Os girondinos e a alta burguesia francesa redigiram uma nova Constituição para a França, restauraram algumas medidas, como o voto censitário. Voto censitário é aquele em que só o homem pode votar mediante a sua riqueza pessoal, né? O restante da população não podia votar, os mais pobres. Foi um período autoritário no qual o exército francês foi utilizado várias vezes para reprimir o povo. Além disso, houve resistência às tentativas de golpe por parte de jacobinos e monarquistas. Em 18 de Brumário, foi dado o golpe por Napoleão Bonaparte, que em 1799 tornou-se o rei da França. Ele mesmo colocou a coroa nele, né? E aí, quais foram as consequências de tudo isso? Os 10 anos da Revolução Francesa, de 1789 a 1799, geraram diversas consequências para a França e para o mundo. Algumas consequências em destaque foram: fim dos privilégios de classe na França, fim de qualquer resquício do feudalismo no país, início da consolidação do capitalismo, início do processo de queda do absolutismo monárquico na Europa e na França, inspiração para movimentos de independência no continente americano, popularização da República como forma de governo, separação entre os poderes, imposição das liberdades individuais que tornavam os homens iguais perante a lei. Desenvolvimento de um grande sentimento nacionalista na França após a Revolução, já que a participação popular foi decisiva para o desenrolar. Bom, minha gente, aqui eu fiz um apanhado geral da Revolução Francesa para vocês. Vou colocar para vocês um vídeo também da Revolução Francesa para melhor entendimento da matéria e maior fixação do conteúdo, né, por parte de vocês, alunos. Bons estudos! A Revolução Francesa.
Por muito tempo na França, durante o regime absolutista, o clero e a nobreza usufruíam e ostentavam privilégios que eram sustentados pelas classes sociais menos favorecidas. Porém, no final do século XVIII, um cenário de grave crise econômica atinge a França. Esta crise era marcada pela falência do modelo econômico francês, sustentado pela agricultura. Este modelo já não dava mais conta de suprir as necessidades básicas da sociedade, resultando em um cenário caótico de miséria, fome e desemprego. O modelo de sociedade francesa ainda era o mesmo da época medieval, dividido em estados. O primeiro estado era o clero. O segundo estado era a nobreza. E o terceiro estado era o povo, burguesia, artesãos e camponeses. Diante dessa realidade, o rei Luís XVI, pressionado por todo o cenário descrito, convocou a Assembleia dos Estados Gerais, que surgiu na França medieval e era convocada em momentos de crise. O povo francês via nessa Assembleia uma forma de obter soluções para a situação do país. Nessa Assembleia foi discutida a possibilidade da nobreza começar a pagar impostos, pois somente o terceiro estado pagava. Porém, a votação era realizada por estado e não por indivíduo. Desse modo, apesar do terceiro estado ser mais numeroso em relação aos dois primeiros, o clero e a nobreza sempre votavam a favor de seus privilégios. Assim, sempre ficava 2 contra 1, deixando o terceiro estado em desvantagem e os derrotando. Então os representantes do terceiro estado começaram a exigir que o voto fosse individual, mas novamente essa proposta foi negada. O que motivou a criar uma Assembleia Constituinte. A população, já insatisfeita, enfureceu-se quando o rei foi contrário à Constituição que estava sendo elaborada e ordenou o fechamento da Constituinte. Assim, em 14 de julho de 1789, a população rebelou-se e atacou a Bastilha, prisão para onde eram levados os opositores do absolutismo francês. A queda da Bastilha foi o nome que ficou conhecido à tomada da prisão e que marcou o início da Revolução Francesa. Com a radicalização do povo, uma série de mudanças aconteceu na França, como a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, o fim dos privilégios feudais, a elaboração de uma nova Constituição e estabelecimento de uma monarquia constitucional, o que frustrou aqueles que esperavam que a França seria uma república. Então 2 grandes grupos políticos surgiram para controlar a nação: os girondinos, conservadores, representantes da alta burguesia e defensores de uma república liberal, e os jacobinos, republicanos radicais, apoiados pelas camadas populares que defendiam mudanças radicais. O grupo que iria controlar a convenção eleita pelo voto seria os jacobinos, que por um lado empreenderam reformas econômicas e populares, e por outro executaram perseguição a todos que fossem contrários a tais medidas. Esse período ficou conhecido como Era do Terror. Naturalmente, a atuação dos jacobinos gerou uma reação dos grupos conservadores representados pelos girondinos. Essa articulação resultou num golpe conhecido como Reação Thermidoriana. A partir dessa data, os girondinos adotaram uma série de medidas. Em 1795, a convenção foi substituída pela Diretório. Os girondinos e a alta burguesia francesa redigiram uma nova constituição. A instabilidade que a França vivia fez com que também passassem a defender o autoritarismo. Dessa forma nasceu o apoio a Napoleão Bonaparte, general famoso por liderar os exércitos franceses. O resultado disso foi a organização de um evento conhecido como Golpe do 18 de Brumário. Então iniciou-se o período napoleônico. Inscreva-se no canal e deixe seu like para acompanhar mais vídeos como esse.